aconteceu para mim foi irresponsabilidade do governo federal. Porque na época eu estava dentro da CSN. Aquela morte lá dentro do galpão da LD, botaram soldado novo que não tinha condição de estar armado por dentro do galpão grande. Eu sou soldado, tem um monte de gente bate no telhado lá, aquele barulho todo, eu armado, eu vou me defender. Não tem como. E aquilo ali foi falha do governo e falha do exército que botou o camarada impróprio para botar a arma na mão. A Câmara de Vereadores fica praticamente sem função nesse momento. O vereador votou por mais, os outros, como se não existissem. O Poder Judiciário se esvazia. Vai embora, o juiz vai embora de volta redonda. Então, nesse momento, durante a greve de 38, especificamente esses 17 dias de greve, a cidade ela é governada, na prática, de fato, pela população mobilizada nas ruas, geralmente. A Assembleia chegou a ter 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas. Quando nós sequestramos, emocionante. É coisa de cena de filme. 3 soldados, um cabo e um sargento. Depois trocamos ele troca de laranja e leite. Um saco de laranja, um saco de leite, meio saco de pão. Trocamos, fizemos uma troca de madrugada. Levamos os caras para uma emboscada e cercamos eles com aqueles canhão de fogo lá da serraria. Não é aqueles... É muito fogo. Só sopramos para cima assim e falamos, vocês é que sabem. Tomamos as armas deles, até que o soldado fez cocô na calça. Terminado e tudo mais. Mas, dali em diante, vai se fortalecendo um sentimento de indignação com a presença do Exército, que despertava o que eu chamo de um nível maior de consciência de classe. Aqui em Volta Redonda, não restrito aos trabalhadores da CSN, não restrito aos operários da CSN. A cidade que acompanhava o que acontecia, que ela era muito mais presente do que é hoje na cidade. E aí, você pega a intervenção do Exército, em 85, 86, 87, por motivos de reivindicações específicas da CSN ou não. E foi uma coisa assim, impressionante, cara, que os daqui de Barra Mansa, eles encontraram com os pais lá dentro, entendeu? E eram obrigados a repreender. E eu olhava assim, poxa, como que eu vou fazer agora? Se for para dar um tiro, vou dar um tiro no meu pai. É um caso que a gente se sente chocado, um momento que a gente sente não tem nem como explicar, entendeu? De confronto de cara a cara com meu filho, poxa, sabendo que cumprindo ordem, eu também estava ali, que eu estava lutando pelo meu direito. Teve um cara que estava chorando. Eu fui perguntar para ele, eu perguntei, meu irmão, você está chorando, rapaz? Pô, o que está vendo? Meu filho está ali, rapaz. Meu filho está ali. E aí? A primeira linha de defesa era uma unidade militar maior, em Barra Mansa, 22º, e esse sim, eles tinham estrutura e efetivo suficiente para ter o poder de dissuasão. Na situação de greve, eles viriam e tomariam pontos estratégicos na CSN, na usina. Essa mesma manhã, um carro de combate entrou dentro do pátio da serraria e começou a dar tiro de festim para ver se espantava a gente lá de dentro. Vai pensar, tá igual o rato, escondido, você não via um, rapaz. Fazia com a pia, todo mundo lá. Ele falou, pô, onde estavam esses caras? Porque eles não conhecem nada lá dentro, cara. Eles foram lutar no campo do outro. A hora que esse tanque entrou, e são dos bastidores da greve. O tanque entrou, o Carequinha, um amigo lá da Volta Grande, subiu, foi lá em cima da ponte rolante de Eletroíma, com a ponte rolante, foi lá e pegou o carro, o combate, ele levou lá para o quarto andar e soltou lá. Até era um tenente que estava pilotando o carro. Ele e um sargento. Falei, vocês podem sair, pode descer. Nem olha para trás, desce e vai embora. Não olha para trás, não. Nesse período, em que você teve lá o ápice do
movimento, até então quem estava em Volta Redonda era só a Polícia Militar. E o batalhão estava em manobra em Paraty, né? Pela distância, a CSN achou por bem então chamar outras unidades militares, né, para a integração de posse da usina. E aí então vieram unidades de Petrópolis, o REI, o Regimento Escolar de Infantaria, o Batalhão de Polícia do Exército da Tijuca, tá? E o Batalhão de Cavalaria Mecanizada de Juiz de Fora. Tá? Tanto o REI quanto a PE eram grupos militares muito, então um termo correto aqui, voltados para o controle de distúrbio civil. Eles tinham essa formação, né, de chegar e dissolver, né, por assim dizer, a massa. E foi o que aconteceu. O que a gente percebeu na época é que quando voltou o batalhão, já no segundo para Volta Redonda, todas as posições já estavam ocupadas por outros batalhões. E eram organismos militares que não tinham o traquejo, não tinham o diálogo necessário para interagir, diferente do 22, por exemplo. Nós estávamos indo para lá, mais ou menos 3.000 trabalhadores, mais ou menos, 3.000 companheiros, e no meio do caminho veio o Exército. E o comandante daquele pelotão grande, enorme, tinha uns 60 militares, mais ou menos, do dia. Aí ele mandou calar a baioneta. Calar a baioneta é colocar a baioneta na ponta do fuzil. E vieram marchando para nossa frente. E o cara falou, pelotão avançar. Eu falei com o Juarez e agora? O Juarez falou assim, pô, eu te perguntei agora, eu vim aqui para ver se eu ajudava. Pô, mas olha o que vocês fizeram. Aí, tá aí, nós vamos ver vocês ainda. É perto, mais ou menos perto do gasômetro ali, naquela área do gasômetro ali. O capitão, sei lá, não sei a patente dele, falou assim, pelotão, sentido, para. Pelotão, frente. Aí eu falei assim, ó, gente, a hora que ele cantar o hino nacional, eles vão parar. Meu irmão, ninguém sabia cantar hino nacional, nada. Aí o hino nacional foi murchando. Acabou o hino nacional. E eles ficaram mesmo, eles pararam e apresentaram arma. Pulou um negão na frente, cara. Negão sem camisa, cheio de gominho na barriga. Parecia um tanquinho de lavar roupa. Ninguém sabe cantar esse hino, não. Mateus, vamos tirar o hino aqui que a galera vai cantar comigo. Vamos comigo, moçada. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, todo mundo cantando. Flamengo sempre, E aí o que aconteceu? Até o Juarez, eu falei assim, não, então abre a boca e faz assim, pode dizer que você está cantando. E pá, eu vascaíno ali tive que cantar hino do Flamengo. E eu sei, rapaz, que eles pararam. O cara falou, o comandante lá falou assim, pelotão, meia volta, pelotão, e marcha, pelotão, à vontade. Aí à vontade você pode até acender cigarro. Nesse momento, nesse período, o tiro de guerra ele foi orientado, eu me lembro disso com muita propriedade, ele estava de guarda. O tiro de guerra tinha dois comandantes, dois sargentos, o primeiro sargento Leonardo e o sargento Santos, mais moderno, e veio a orientação do Rio de Janeiro em que a gente tem um cuidado especial com o arsenal do tiro de guerra, porque havia o receio de que o movimento no período se apropriasse desse armamento. Embora fosse uma unidade pequena, o tiro de guerra contava na época com 100 fuzis Mauser 1911, calibre 762, duas submetralhadoras Beretta 9mm e as pistolas. Então, era uma guarnição pequena, no bairro 60, em Volta Redonda, muito próxima, por assim dizer, da CSN. Então, nós dobramos a guarda nesse período. O sargento Santos passou a tirar serviço com a gente, que era uma coisa muito pouco comum, mas em função daquele receio ele passou a ficar com a gente. E o que chama muita atenção é que nós íamos todos os dias e voltávamos para casa fardados. Nesse período, nós fomos orientados a não usar farda, com receio de que a gente sofresse algum tipo de retaliação na cidade. Em 88,
esse limite da classe trabalhadora dos movimentos sociais, ele não tinha como esticar mais esse limite. Ou resistia à invasão do exército, ou teria que aceitar que sempre seria assim. Então os operários se organizam de tal forma que o exército, quando veio informado que estava nesse grau de organização, ele veio para uma batalha de verdade. Eu tinha uma barraca de artesanato que ficava debaixo do cinema 9 de abril. Aí eu me lembro muito bem que desceram aparentemente uns 2 carros da polícia, do exército, e eles pararam tudo ali, a gente estava debaixo do cinema, trabalhando, então eles chegaram na maior violência, disparando, sabe, tiros ali, tinha até marca de tiros até hoje por ali. Aí depois eu fiquei sabendo que teve, né, que lá dentro da usina teve 3 mortes, a do Valmir, a do Barroso, e o outro eu não me lembro o nome dele. A população foi para a porta da usina defender os metalúrgicos, apoiar os metalúrgicos e a greve, vaiar os soldados. Os soldados eram diariamente vaiados na rua, onde eles passavam eles eram vaiados. A violência foi muito grande no dia 9 de novembro. 2 soldados entraram debaixo do reboque, um reboque de mantimento. O Wagner falou assim, para, peça fora, dá a pedrada, uns 10 metros antes que ela pedra vai ser quicando, entra lá para debaixo, já foi batata. Na 4ª, 5ª pedra que entrou lá para dentro, os soldados saíram correndo lá debaixo do jipe. Peão o que fez? Fogo no jipe não, no reboque. Reboque cheio de mantimento. Queimou que trouxe tudo, fogo passou pro caminhão, fizemos uma lambança danada. A gente estava lutando pelos nossos direitos e deu reivindicação justa. Mas só que o governo, eles entendem, os políticos entendem sempre as coisas ao contrário, entendeu? Aí aconteceu aquela bagunça toda de exército, e pessoal parece que perderam, entendeu? No comando deles também. Nas greves anteriores, eles mandavam só o batalhão ali de Barra Mansa, era o BIC, Batalhão de Infantaria Militar, e só o BIB ia para lá e resolvia tudo. Em 88 eles mandaram para lá o batalhão de Barra Mansa, de Resende, de Vassouras, teve um batalhão que foi de Minas Gerais, lá para Volta Redonda, daqui do Rio. A ação militar visava acabar com isso, foi uma ação exemplar, que deu com os burros na água, quando os operários e a cidade não só sustentaram a greve, como desmoralizaram quem reprimiu a greve, mesmo a custo de 3 operários tombados injustamente, violentamente. Então, a desmoralização, imagina um exército que prendeu, matou e torturou muita gente nessa região aqui durante a ditadura. E agora, na abertura, ou seja, não adiantou fazer o que fez, agora na abertura vem um movimento muito mais forte, ainda desmoraliza essa ação repressiva. Era uma guerra, realmente o exército declarou guerra à Volta Redonda. A ideia era, não pode deixar a greve deles ser vitoriosa. Eu acho que o que estava na cabeça de quem mandou o exército para lá é o seguinte, olha, o sindicato não pode ganhar essa greve. Aquele homem de Deus era gozado. Tinha um jeito engraçado de falar, cheio de palavras fortes de justiça e mansas de carinho. Juntou um rebanho de gigantes que resistiu à praga verde e aos pijamas de generais cobertos de graxa e sangue que estampavam jornais. Porque eu não vi o massacre lá fora. Eu vi as mortes lá dentro. Entendeu? Vi um companheiro lá dentro com a cabeça esmagada, trabalhava comigo. Lá no meu departamento. Era o soldado, o apelido dele, que ele estava servindo no exército. Ele estava servindo no tiro de guerra. Ele era estagiário, mecânico estagiário. Eu estava na Cearia, ocupando, junto com centenas de trabalhadores ocupando a Cearia, quando a gente viu um trabalhador se aproximar perto de nós, todo ensanguentado,
e ele disse para nós o seguinte: ó, infelizmente acabou de morrer um companheiro nosso lá dentro, lá perto, lá no Pátio da Som. Tentei socorrer, mas não teve jeito aí, ó. Foi o William que tinha acabado de ser assassinado dentro da CSI. Então a gente, com toda a repressão, com todo o ataque que nós sofremos naquela greve, nós estávamos dispostos, se fosse possível, até em homenagem aos nossos operários que foram mortos, a também dar a nossa vida, porque na verdade a gente não ia nunca se render se as reivindicações não fossem atendidas pelo governo. 3 corpos de metalúrgicos já passaram aqui pelo Instituto Médico Legal de Volta Redonda e 2 deles estão sendo velados nesse momento. São os corpos de William Fernandes Leite, de 23 anos, e Valmir de Freitas Monteiro, de 27 anos, casado, 2 filhos e morreu com um tiro no peito. O terceiro homem, segundo informações aqui do IML, se chama Vicente e o corpo dele ainda está lá dentro. Nessa época eu trabalhava dentro da usina, Presidente Vargas, na PUV, que era denominado Prefeitura da Usina. E eu trabalhava com o William lá dentro, embora ele já tivesse sido meu amigo de outras épocas, já conhecia ele há algum tempo atrás. E nesse dia da greve, eu lembro muito bem que eu e a Lu, uma menina que trabalhava com a gente, uma amiga nossa, pegamos uma bicicleta emprestada e fomos lá no Pátio da Som, que tinha os tanques de guerra. Aquilo ali pra gente era novidade, nunca tinha visto aquilo. Então fomos lá pra ver os tanques de guerra e tal, e o pessoal entrando fardado, aquela coisa toda. Mas fomos muito pouco e voltamos, porque já haviam dito que iam liberar as mulheres naquele dia, só estavam retendo os homens, não deixavam os homens sair. Mas as mulheres do escritório liberaram, e na hora do almoço nós fomos embora. E eu lembro que quando a gente chegou para entregar a bicicleta, o William chegou também na cantina. A gente estava lá bebendo água e chegou o William, com a cara vermelha, nervoso, porque estava sol e quente. E tava bravo, puto, porque tinha visto o pessoal que tinha trabalhado com ele na BIP. Ele tinha feito o quartel, o exército lá no BIP, e ele tinha encontrado oficiais que na época estavam com ele. E ele chegou lá nervoso, porque não aguentava, porque ele não queria ver a pessoa e tal. E passou daí, entrou, abriu a geladeira, pegou um copo d'água gelada e bebeu. A dona da cantina, a senhora que tomava conta da cantina, até achou estranho. Falou: nossa, mas o William nunca bebe água gelada, porque ele sempre bebe água fresca do filtro. Pois bem, foi a última vez que eu vi o William aquele dia. E eu lembro que foi assim, motivo de comoção, né, entre os meus colegas, porque conheciam inclusive o Barroso da usina, né? Esse rapaz, ele foi soldado no tiro de guerra no semestre anterior. Então eu me lembro que na secretaria do tiro de guerra tinha um quadro com fotos dos semestres e estava lá a foto de um colega nosso, né? E isso foi muito, muito contundente, porque a gente estava servindo o quartel, né? E um colega que recentemente tinha dado baixa, muito provavelmente havia sido assassinado por um militar. Assim, as referências começaram a ficar muito, muito cinzas, não era mais preto e branco, assim, tá, gente, mas como é que fica? E se a gente entrar, né? Daqui a pouco também eu estou saindo do quartel. Então eu me lembro assim, de pessoas que conviveram com ele, não foi meu caso, mas conviveram com ele na usina, e que sentiram muito isso. De caraca, a gente está usando farda, esse cara estava usando farda semestre passado e ele não está mais com a gente. Os 3 mártires que eles falam. Um deles era meu filho. Aí quando falou da greve, falou da morte, já falou confirmado. Já tinha 3 mortos
E o primeiro nome foi do meu irmão. 2 mortes ainda não confirmadas. William e Valmir. Bastou falar o primeiro nome. Eu cheguei a arrepiar e fui lá e falei para ele assim, Gerson, deu no rádio agora, que tem 2 mortes ainda não confirmadas, William e Valmir. Ele falou assim, que isso? Lá dentro tem mais de 10 mil, Valmir. Eu falei, não, é o Valmir. Muito precipitado, foi muito... Não foi coerente, foi muito incoerente a entrada do exército. Eu acho que não tinha necessidade de chegar ao ponto que chegou, de invadir e acontecer, era guerra, né? Era tiro, era pessoas correndo, caindo ali na vila, ali no Conforto, que eu tenho amigos, nós temos amigos que moram lá, né? A Luci, o Gilmar, eles viram muito de perto parecia uma guerra mesmo, uma coisa horrorosa. Veio à tona tudo, me passou uma meia hora, minha irmã chegou desesperada, gritando. A minha irmã foi muito chocante também, porque ela viu na televisão essa foto do crachá, postou o crachá dele. Eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, pensando, eu era casado, agora eu sou viúvo, né? E lá trabalhava um filho meu na CSN, 9 de novembro de 1988. Isso não vai existir mais. Comigo, poxa, um dia ainda vou ser jornalista para tentar contar também essa história. E assim foi feito, eu me formei em jornalismo posteriormente, e depois de 10 anos da morte dos operários, eu comentei com o chefe meu da antiga sucursal de Volta Redonda, do Elton Fraga, que eu queria fazer uma matéria sobre os 10 anos, né, daquela tragédia, daquela violência toda do Exército contra os trabalhadores. E ele me deu um sorrisinho e disse que a única forma era eu tentar algum documento na delegacia de Volta Redonda, do 93DP, daquela época. E a delegacia estava passando por transição, saindo da delegacia convencional, passando para a delegacia legal. A delegacia estava em reforma e todos os registros estavam dentro de caixas até o teto. Então foi como achar uma agulha no palheiro, né? Que eu fiquei durante um mês ali, indo todos os dias à delegacia, e no meio de umas caixas empoeiradas eu achei documentos que provaram que a história estava sendo contada um pouco diferente, né, naqueles 10 anos, né? E eu ajudei a resgatar um pouco dessa história com o meu trabalho, né? E fico muito feliz por isso. Um dos registros eu encontrei que um dos operários, o Barroso, por exemplo, ele foi enterrado sem o cérebro, né? A cavidade craniana estava oca quando ele foi enterrado. E o cérebro dele só foi encontrado no dia seguinte por trabalhadores também no chão da fábrica da FSN, com fragmentos de madeira e lata, né, que coincidiam justamente com os relatos dos colegas deles, que ele tentou correr dos algozes e caiu, e quando ele levou uma estocada de fuzil, que foi tão forte que o cérebro dele ficou no chão. Os 2 operários, o William e o Valmir, eles foram mortos com tiros pela frente, né? Foram tiros no peito e não nas costas, como se relatava, como se eles estivessem fugindo. Que segundo os peritos da época, quem atirou não tinha a intenção de errar o alvo, né? Então esses fatos, esses documentos provam que a violência com que os soldados do Exército agiram contra trabalhadores que só estavam ali para reivindicar seus direitos, né, conquistados na época. Saudemos esta presença eucarística de Jesus, o sangue de Jesus, que é o sangue de Valmir, o sangue de Jesus, que é o sangue de Barroso, o sangue de Jesus, que é o sangue do William. Podem arrancar uma, 2, 3, muitas flores.
caminho muda, a cidade se transforma, a cidade se molda, a cidade formata homens, desejos, novos caminhos, fora do arco. A cidade viva, orgânica, mecânica, cibernética, frenética, com seus donos, carros que carregam dia e noite pessoas caixas, que sufocam sonhos, com fumaça e mais-valia, e retroalimentam o dragão que expele fogo e aço, e acorda a cada dia com fome de almas e algum dinheiro. O Exército só sai quando receber ordem de quem determinou a ida e o emprego do Exército, ou seja, Poder Executivo. E também, simultaneamente, pelo Poder Judiciário. A Assembleia de Direção do Sindicato estava decidida em terminar a greve. E ela submete a votação. A Assembleia era gigantesca, dezenas de milhares de pessoas que não eram só metalúrgicos. Lideranças populares, né, de todos os movimentos são presentes ali. E a votação era de todo mundo. Não tinha mais fronteira corporativa. Todo mundo votava, sim ou não. E a direção do sindicato foi levantada nessa Assembleia. Ela teve que, no dia seguinte, submeter de novo para poder conseguir encerrar o movimento, porque a cidade se dispunha, né, a enfrentar. Mas assim, só conseguiu aprovar o fim da greve se o Exército se retirasse de volta. Ali era uma mistura de revolta, também de alegria, porque nós tivemos assim a impressão de que a gente tinha derrotado o Exército. A impressão que a gente tinha era essa. Que eles sempre vieram nas vezes anteriores, a gente abaixava a cabecinha e saía e fim de papo. E nessa vez a coisa foi totalmente diferente. Se não me engano, é o diretor de operações da CSN na época. Ele achou que os operários iam voltar para trabalhar e mandou religar o alto-forno. O alto-forno tinha sido abafado pelos metalúrgicos. Cada vez que a gente fazia uma greve, a gente abafava o alto-forno, porque o alto-forno não pode esfriar. Se ele esfriar, é perda total. Joga fora, aquilo custa milhões de reais. Desmoralizados pelo movimento quando tem que pedir autorização à Assembleia, os metalúrgicos de cidade, né, que agora já perdeu, não tem mais fronteira entre quem é metalúrgico e não é metalúrgico, todo mundo participa e vota, pedir autorização à Assembleia para equipes de operários entrarem e salvarem o alto forno. Você não pode ter equipamentos da CSN que não podem parar, não podem sofrer esfriamento, um prejuízo incalculável. Você tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com o equipamento para não ser acusado de destruir a economia nacional. Os metalúrgicos tinham muito cuidado com os equipamentos na época, né? E a prova disso foi que, mesmo em greve, uma greve que durou muito, né? Foi uma grande greve de muitos dias, no meio dessa greve, ao saber que o alto-forno tinha sido ligado erroneamente pela direção da empresa, ou seja, mexeram no sistema de abafamento dele e ele corria risco de vida, então os metalúrgicos tiraram comissão voluntária pessoal da área para resolver esse problema no meio da greve. E o povo acampou na praça. Todo mundo sabia a importância do alto-forno para a CSN sobreviver. Famílias inteiras estavam na praça esperando. Metalúrgicos, todo mundo estava na praça. O carro de som do sindicato, de vez em quando a gente tocava o Internacional, depois fazia silêncio. Aí chega o vigia do sindicato correndo, me chamou, Ernesto. O Wagner ligou agora para o sindicato, disse que está tudo pronto. Daqui a uma hora eles vão fazer a corrida. Eu anunciei esse silêncio da praça. Uma hora depois chega a notícia. O alto-forno estava salvo. A festa da praça era
se abraçando, dançando. Depois chega a outra notícia do Wagner. Olha, o forno está salvo. Nós estamos abafando outra vez porque a greve continua. Aquilo para mim foi marcante. A morte do William Barroso, a saída da greve da usina, mas o salvamento do nosso forno, a consciência que Volta Redonda tinha da importância de salvar o nosso forno, acho que no movimento sindical brasileiro nunca se levava isso. Eu não tenho dúvida de que o sentimento de pertencimento à família siderúrgica, ou à cidade do aço, que foi mobilizado para neutralizar as possibilidades de luta operária aqui nos anos 40, 50 e 60, para amortecer a insatisfação, não tem dúvida de que isso funcionou no sentido contrário nos anos 80. Que uma jornalista da revista Veja chegou em Volta Redonda. Só que eles já sabiam que a Veja não era bem aceita em Volta Redonda. Tanto que ela chegou lá num carro particular, não tinha o logotipo da Veja no carro, né? E ela foi logo direto para o sindicato. Quero fazer uma matéria sobre isso, que vocês vão fazer um abraço da usina, estão convocando a população para fazer um abraço da usina, eu quero fazer uma matéria. E ela fez uma matéria belíssima, do apoio da população, a Volta Redonda, o apoio da... Ela disse assim, Ernesto, quando eu cheguei aqui eu duvidei que vocês fossem conseguir abraçar a CSN. Eu achava que vocês não iam conseguir, há muita gente que precisa, a CSN é muito grande. E, poxa, vocês deram 2 voltas pelo giro. O ano de 1989 se inicia de forma trágica, dando continuidade ao processo de calamidade. Juarez, numa viagem para Brasília, sofre um acidente até hoje considerado bastante suspeito. No dia 21 de fevereiro, os metalúrgicos e a população de Volta Redonda ficam órfãos de seu maior líder. Juarez está morto. Numa marcha fúnebre, mais de 100 mil pessoas acompanham o enterro daquele que entraria para a história de Volta Redonda e do Brasil. A explosão do Memorial 9 de Novembro, em 1º de maio de 89, né, meses depois, depois do acidente que vitimou o prefeito Juarez Antunes, que foi eleito durante a greve, inclusive teve 60% dos votos, né, um acidente misteriosíssimo que a Comissão da Verdade pede para que seja investigado mais a fundo, né? A explosão memorial 9 de novembro é uma ação terrorista do Estado brasileiro, sem entender que dentro do Estado brasileiro tem um batalhão de forças especiais do Exército para ver esse tipo de atividade ser sujo. Né? Se você pegar que a principal testemunha da explosão memorial, o memorial foi jogado ao chão com bombas que o acionador da bomba era de exclusividade das Forças Armadas, só pela Embel. Então você tem ali a principal testemunha, um soldado que fazia vigia naquelas casas da CSN com o mesmo conforto que muitos militares moravam ali, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Às vésperas do seu depoimento, a investigação sai da mão da Polícia Civil, vai para o Exército, e o Exército conclui que foi um traficante de São Gonçalo que veio aqui para roubar a arma dele, um fuzil dele. A LERJ criou uma CPI quando um capitão desse batalhão de forças especiais denunciou na imprensa do Brasil em 99, né, portanto 10 anos depois, que ele foi convocado para fazer a explosão e não quis fazer, por isso foi expulso do Exército com uma acusação de roubo de munição. E aí a Comissão da Verdade pediu à LERJ essa documentação, depoimento do capitão. Né? Toda a documentação, tudo que se refere a essa CPI desapareceu dos arquivos da LERJ, não existe mais na LERJ. A presença ainda muito ostensiva do aparato repressivo que ainda não tinha sido desmontado. E era questão de honra para eles, tudo leva a crer que tornou-se questão de honra para eles, amedrontar ou derrotar o movimento aqui. Então, se não conseguiram na greve de 88, veio lá terrorista em 89. Segundo matéria de 4 de maio de 1989, do Jornal do Brasil, Volta Redonda voltou a viver um dia de susto e pânico com a explosão ocorrida ontem, às 16 horas e 5 minutos, no principal dos 3 alto-fornos da Companhia Siderúrgica Nacional. 5 pessoas ficaram feridas, 4 operários e um engenheiro.
uma fumaça cobriu o centro da cidade, ainda traumatizada pelo atentado à bomba que, na véspera, destruíram o monumento aos 3 operários mortos durante a greve de novembro passado. Ainda escuto as assembleias, a Internacional de pé, ó vítimas da fome. Ainda escuto as assembleias, as missas, os braços para o alto, os abraços apaixonados, o abraço que cercou a fábrica, o coração, a alma. Ainda escuto dentro do peito, ainda escuto. Aqueles homens barbudos e mal encarados suavam no pequeno espaço em frente ao portão da fábrica. Muitos já haviam lido o Capital. Outros, ainda, que sabiam a Internacional de cor e salteado. De pé, ó vítimas da fome. Havia também a maioria que não sabia daquilo tudo, mas sabiam de sofrimento, exploração, injustiça. E o resto da cidade, eu no meio, eram meus heróis. Hoje são história e estão quase apagados sob uma camada de pó. Eu não só vi, tá? Eu não só vi trabalhadores, 10, 15 mil, 20 mil trabalhadores cantando a Internacional em frente ao Estádio Central, como vi também na rua, na praça, no coreto, na festa da cidade, a banda da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e o Coral Municipal de Volta Redonda cantando a Internacional e vibrando com a Internacional, porque é gozado, vibrando, sinceramente, vamos cá, é porque a música é bonita, a música é legal, cara. Não entendendo muito politicamente por que a Internacional, mas a música era boa. É uma música excitante, Então, esse negócio, uma cidade no Brasil, não. A não ser lá o Moscou, eu não vi outra cidade, nem ouvi falar, nem São Bernardo, nem nada, que alguma banda da prefeitura lá tocou a Internacional Socialista. Eu acho que aquele dia que o Juarez tirou o pessoal da Cearia, ele tirou... Aquele era o momento mais próximo que o Brasil se encontrou de uma revolução. Em toda a sua história. Em toda a história do Brasil, eu tenho certeza que se o pessoal resolve ficar lá dentro e morrer como eles estavam dispostos a morrer, se o pessoal resolve fazer isso e o exército mata mais 2, 3, 4, 5, o Brasil entrava num processo revolucionário. E as forças de repressão já sabem disso, né? Que os operários têm capacidade de controlar a empresa. Então o controle operário existe em Volta Redonda. E mais do que isso, as forças da segurança, acho que elas não tinham dimensão, eu ainda estou, né, no mestrado, eu afirmo que são embriões, né, experiências embrionárias, né? Mas as forças de repressão ainda não têm dimensão de que é possível a existência de um poder popular em Volta Redonda. Mas Volta Redonda chegou a ser uma espécie de república sindical socialista. O grau de organização, a experiência embrionária de poder popular, que significa dualidade de poderes. Pô, tem aí você coloca a gente na rua, cantando Internacional, governança em assembleias, isso. Antes até de eu ousar falar dessa oportunidade de transformação na ordem capital, estou aquém disso. Eu estou falando de um despertar de uma preocupação junto ao bloco histórico que planejou a transição democrática do Brasil. Porque realmente o que aconteceu em Volta Redonda, eu
volto a falar para você, para mim, no momento era uma revolução. No momento as pessoas estavam lutando pelo que era correto. Então, Volta Redonda era uma demonstração de fuga do planejado pelo Golbery com a abertura lenta, gradual e segura. Volta Redonda fugia do script. Eu estou falando isso porque, quando você decide recorrer ao Florestan Fernandes, quando ele fala sobre a Revolução Burguesa no Brasil, né, ele mostra o quê? Que aqui, por ser um capitalismo dependente, subdesenvolvido, ele tem uma dupla dimensão, né, que é o desenvolvimento desigual no interior do capitalismo brasileiro, né, e a dependência externa, né, a dominação imperialista do capitalismo brasileiro. Então a burguesia brasileira aqui, as burguesias brasileiras, elas não fazem um processo de revolução nacional, né, para enfrentar os outros países, né, ela se aloca no que é possível na relação com o imperialismo e para isso ela precisa ter uma dominação, que a gente chama de dominação burguesa, que não, se puder ser através de uma democracia liberal, será, senão vai ser ditadura mesmo, e foi ela fez sim. Então, nesse momento aí que planeja-se, né, uma volta para a democracia burguesa, democracia liberal burguesa, aquela democracia pouco participativa, tem uma cidade que não funciona assim. Que as pessoas só falavam em política sem qualquer botequim dentro de Volta Redonda, entendeu? Qualquer boteco, qualquer lugar, dentro de cinema, dentro de tudo, as pessoas estavam falando alguma coisa que ele não falaria jamais se não tivesse tido aquele acontecimento. O fascismo que está entrando, né, eu pelo menos estou muito assustada com isso, isso tem raízes nessa falta de reparação, nessa falta de se assumir o que está errado por parte do Estado, por parte das Forças Armadas e de pedir perdão. E dessa coisa, então, poder ser virada a página, e nunca é virada, né? A ditadura nunca teve os seus algozes punidos. Isso vai ficando, as coisas vão ficando, e isso é ao longo da história do Brasil. E eu acho que isso, Volta Redonda, é um desses pedaços da história que esse reparo não veio nem para as famílias dos que foram assassinados. Muito pelo contrário, o seu Fernando Henrique vai e premia o general responsável pelo comando desta operação em Volta Redonda e coloca este homem como comandante do 2º Exército. Eu digo a você, não é possível contar essa história e deixar de lado a importância dos sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda. Os sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda, que se tenha a crítica qualquer que se possa ter, qualquer crítica que se tenha quanto à vertente que o sindicato metalúrgico assumiu, quanto à postura que o sindicato metalúrgico tem assumido, mas ele é fundamental para a organização dos trabalhadores. A luta, o movimento, os acontecimentos, ele contribui e enriquece a consciência. Enquanto houver fumaça, haverá uma cidade. Enquanto houver uma caldeira, aço, gusa, ferro, haverá pássaros, gente, fagulha e revoarão ecos de resistência. E palavras aladas que fogem indomáveis de gargantas flamejantes, sangue nos olhos e um amor no coração, que não se explica, não se tange e não se cala. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam muitos dias e são muito bons. Há homens que lutam muitos anos e são melhores. Mas os que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Bertoldo Brecht. Companheiro William! Companheiro Valdir! Eu me lembro perfeitamente do que aconteceu. Eles não queriam que a gente tivesse comunicação. Eles não queriam comunicação. Existir uma greve, corações e mentes
com aqueles que impunham o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Uma greve, corações e mentes. Deve existir aquilo que ninguém aceita, a opressão. Uma greve, corações e mentes. Deve existir a tomada da liberdade do cidadão. Uma greve, corações e mentes. A liberdade da liberdade. Aqui em Volta Redonda, nós sofremos um massacre. Deve existir um massacre. Você sabe disso. Você sabe disso. Independente de quem saiu ganhando no final, nós mostramos e dissemos a eles, né? Deve existir. Nós fazemos a evolução. Puderam resistir com todo o sofrimento aquilo que era denominadamente a falta de liberdade e de democracia. Yeah.